Estou aqui com a Sânia, doutora Sânia Ornelas. Chamo de Sânia porque é minha amiga, tá? Que bom, e né? obrigada por você vir, né, estar aqui conosco hoje para falar um pouco do bruxismo, né? Não sei se vocês... todo mundo ouve falar de bruxismo, mas acho que muito superficialmente. Hoje, a ideia aqui é aprofundar um pouquinho para vocês entenderem o quanto isso é prejudicial à saúde, né? Uhum. E se a Montal está com essa pegada de bem-estar, eu acho que a gente não poderia deixar de falar desse assunto, que eu acho de grande relevância. Então, Sânia, vamos lá. O que é bruxismo e por que ele tem sido tão comentado ultimamente? Então, primeiro eu quero agradecer já, né, o convite, dizer que é uma honra estar participando desse projeto com essa empresa que é uma empresa que a gente admira muito, né? É uma empresa tanto no profissional quanto no familiar. É uma honra ser amiga, ser chamada de amiga e estar junto profissionalmente. Eu que agradeço, é isso aí. Né? Então, bruxismo, a gente chama de bruxismo o apertamento dos dentes ou ranger dos dentes e que normalmente ele acontece inconscientemente, né? Além do apertamento e além do ranger, que são mais comentados, tem uma forma de bruxismo que é a projeção de mandíbula. Então o paciente, o indivíduo, a pessoa, ela vai projetar a mandíbula para frente ou para o lado, tirando aqui desse encaixe certinho, né? Que é o código na cavidade glenoide, enfim, tirando esse encaixe, gerando uma tensão. E aí também é bruxismo. Tem pessoas que não pensam que isso não é bruxismo, mas é bruxismo. Todo mundo pensa que bruxismo é só aquele ranger do dente à noite, né? Essa é verdade. Clássico, é o né? clássico. É o clássico. Mas existe um outro tipo de bruxismo, exatamente. Né? Então ele pode se manifestar dessas três formas e ele pode se manifestar à noite, que é o bruxismo do sono, né? E durante o dia, que a gente chama de bruxismo de vigília. Tem essas duas Esse termo formas. eu não conhecia, mas aí você estava me explicando aqui a questão de manter os dentes separados, né? Isso. Ter essa vigilância, né? Isso, então, tem gente que não percebe que tem bruxismo, né? Primeiro porque o do sono, que é esse mais característico com ranger e com esse você não tem domínio. Esse você não tem domínio. Mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho disso com você também. A placa, né? O uso da placa vai fazer diferença. Sim, e também a conscientização. Quando você toma consciência... Então, o bruxismo de vigília... Ele é, só para a gente seguir a linha, né? Ele é o mais suave. Então, não tem esse apertamento nem esse ranger. Porque, na realidade, a gente, quando está em relaxamento, quando a gente está relaxado, a nossa mandíbula ela não tem esse tensionamento da musculatura e ela fica mais abaixada e a gente tem um espaço entre os dentes. Pode perceber que se você está relaxado, você tem um espaço, você não encosta nem de leve. E quando você encosta, mesmo que seja de leve, tem um tensionamento de mandíbula e aí isso aí já é suficiente para causar dor, para gerar dor e já é considerado bruxismo. Esse é o bruxismo de vigília, que é difícil de ser notado, né? E tem gente que não percebe isso durante o dia de jeito nenhum. Não percebe. E a gente tem recurso para isso, né? Um dos recursos é um aplicativo que chama Desencoste Seus Dentes. Esse aplicativo ele vai te lembrar de observar se você já usei isso. Já usou? Já usou? Já usei. Então, porque o bruxismo de vigília normalmente ele acontece em três situações. Em situações de alta concentração. Então, quando você está assistindo, está estudando ou está jogando, adolescente, né, hoje em dia tem muito, o adolescente jogando, ou estudando, ou dirigindo, ou então em situações de estresse, ou em situações de força, que no caso seria quando vai para academia, né, ou está praticando um esporte, a pessoa tem esse hábito de encostar os dentes ou de travar mesmo. Só que não percebe, né? Então tem nessas situações. E quando você coloca o aplicativo, ele vai te lembrar de observar. E quando você toma consciência de que você faz durante o dia, ele diminui à noite também. Aquele comentário de que à noite é inconsciente. O bruxismo está associado ao sistema nervoso central, né? Mas aí, quando a gente se conscientiza durante o dia da prática dele, ele reduz também à noite. A gente tem um pouco de controle à noite. Pois é. Interessante, né? Isso aí também existe. A gente falou dessa questão da vigília com o relógio ali.
Mas eu confundi. Eu usava o relógio para despertar e dizer assim, tem um exercício que você pode fazer para você também relaxar esse músculo, né? Sim. Então, às vezes, eu gosto de fazer, uma minha dentista Te me ensinou lembrar. lá a fazer o bendito movimento para soltar isso aqui. Ah, não é isso? interessante. Sim, Porque, sim. na verdade, muitas dores de cabeça, ninguém sabe de onde está. Não. Procura, trata daqui, não lembra que Não tem consciência não de que tem pode ser, né? consciência. Na realidade, assim, o bruxismo ele pode causar ou ter vários sinais, né? Então, se a gente olhar para a cavidade bucal, a gente vai observar desgaste dentário, começam a acontecer fraturas dentárias porque esse apertamento ele acaba gerando uma força muito maior do que para o dente receber, né? Então, o desgaste do dente que é quando range, quando tem o bruxismo de ranger gera desgaste. Quando é só apertamento não gera desgaste, mas pode gerar fratura. Sensibilidade dos dentes, retração gengival, que é quando a gengiva desce, né? E aparece a raiz. Mas além desses bucais, a gente tem fortes dores de cabeça, dores na cervical, dores na musculatura da E face. ninguém pensa que pode ser Não tem esse conhecimento, do maxilar, né? A partir daqui, né? Sim, sim. Então, assim, tem pacientes que relatavam ter enxaquecas, que já tinham tentado tratar de várias formas, como enxaqueca, e aí conversando comigo, mas sem estar buscando mesmo, conversando num tratamento ortodôntico. Será que não é bruxismo? E aí, com o uso da placa, que é um outro recurso, ter esse alívio, a gente vê né? que tudo isso, com a idade, isso tende a piorar. Não tem jeito, né? Não tem, você não pode voltar atrás com isso. Eu vejo, né, experiência de vida. Então, tende a piorar porque os sintomas, os sinais, eles vão se acentuando, né? E os danos causados, como o desgaste dentário, eles só vão aumentando, né? E quanto maior esse desgaste, pior, né? Aí vem também o estilo de vida, né? E aí? Sim. Então, na primeira pergunta, você me perguntou por que hoje em dia a gente escuta falar tanto. A gente escuta falar tanto do bruxismo exatamente porque ele está muito relacionado a estresse e ansiedade. E hoje o estresse e a ansiedade está assim num nível, né? E de criança, de adolescente, de adulto, das pessoas mais velhas. Então, existe uma associação muito grande do bruxismo com ansiedade, estresse, com qualidade de sono, né? Então, assim, quando a gente pensa em controlar um pouco o bruxismo, vai muito além do uso de uma placa, vai muito além da atuação que o dentista pode fazer com a indicação de uma placa e com a confecção e o controle dessa placa. Está muito mais relacionado à mudança no estilo de vida mesmo, o que não é fácil, né? Aí não é nada fácil, aí que vem, né? vem o X do problema, né? O que não é nada Como é fácil. Que você faz para mudar esse estilo? A gente estava falando agora, estava batendo papo com a doutora Maria Alina sobre o Pilates, a importância do exercício, aquela coisa toda, né? E também é mudança de estilo de vida, né? Então, quanto mais cedo se conscientiza e trata, você retarda, né? Inclusive, assim, tem artigos comprovando a influência positiva, né, para controle de atividade física. Então, você fazer atividade física, melhorar a qualidade do sono, né, com uma higiene do sono, relaxamento, como yoga, como uma massoterapia, yoga, uma meditação, técnicas de respiração e até o gerenciamento das emoções, que no caso a ansiedade, né, com o TCC, né, com o psicólogo, ajudam muito, auxilia muito. Não adianta só usar uma placa, assim. Está muito mais relacionado ao estilo de vida. Muito mais. Muito mais. Curiosamente, o bruxismo ele já foi tratado como sendo um problema dentário. Só dentário. Isso, verdade. Né? Então, assim, todo mundo achava que o fato dos dentes estarem fora de posição provocava o bruxismo. E aí começaram a observar que tinha pessoas com dentes muito mal posicionados e que não apresentavam bruxismo. Então, peraí, né? Vamos estudar para ver. E aí, assim, o que a gente vê de consequência na cavidade bucal é como uma consequência do bruxismo, não é a causa. Né? O bruxismo está completamente associado ao sistema nervoso central. Então, a gente está vendo, tem que estar muito atento a isso, né? Sim. É algo que a gente vê falar, aquilo que você falou, uma coisa antiga, né? Mas é muita coisa relacionada realmente... Sim.
que vai causar esse bendito bruxismo. Sim. Assim, existem hábitos ou medidas que ajudam a aliviar ou controlar o bruxismo? A gente falou de estilo de vida, com certeza. Então, Mas tem alguma outra dica que você possa dar? Então, basicamente, a gente atua nessa mudança de estilo de vida mesmo, que seria com melhorar a qualidade de sono, introduzir atividade física, controlar a ansiedade, né? Usar o uso da placa, que vai também... A placa ela vai proteger os dentes do desgaste, da fratura, vai aliviar a tensão muscular, então ela melhora a dor, né? E, além disso, o que a gente comentou também, a conscientização do bruxismo diurno, do bruxismo de vigília, por causa dessa importante relação de você se conscientizar, controlar o de vigília e aí você também melhorar o do sono. Por causa dessa relação. É complexo, mas dá para fazer. É complexo, mas dá para fazer. De novo, é a pessoa ter determinação naquilo que quer, né? Sim, e assim, se tiver com dor persistente, se notar esses sinais que a gente falou, né? De desgaste dentário, de dores na face, dores de cabeça, dor no pescoço, pensar, né, na possibilidade de ser um bruxismo e buscar ajuda, né, para ter uma orientação correta. Procurar um profissional, porque às vezes a gente procura um profissional, mas procura um profissional errado. Sim. Esse que é o problema, porque está na parte dentária e as pessoas estão procurando, às vezes, até um psiquiatra para tirar dor de cabeça. Não é? Eu já vi muito disso. E às vezes, não era para ser assim, né, mas a gente vê que muitas vezes eles não fazem associação do bruxismo, né? Não pensam no bruxismo, né? Pode ser outras consequências, lógico, não é que toda dor de cabeça vai ser daqui, lógico que não. Alguma. Mas vale a pena avaliar, né? Investigar mais essa possível causa, né? Porque viver com dor, né? Nossa. Essa semana eu encontrei com uma amiga que, como ela estava reclamando, que tratamento enorme que ela está fazendo. Eu falei assim, já procurou dentista? Já fui, eu comentando com ela, né? E ela falou, não tinha pensado nisso. Sim, e não é incomum. Não é incomum pessoas acharem que, assim, pensar em tudo. Como eu falei, né, uma enxaqueca, num problema neurológico e tá lá associado, e é o bruxismo, é essa parafunção, esse hábito, né, tão deletério. E aí, se a gente for pensar, diante de tantas outras causas tão graves, acaba sendo uma coisa até simples, né? De ser controlada. Mais simples, né? Se fosse neurológico, né? A importância está no diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico correto. E como eu estava falando também, existem os exercícios que você deve passar, os exercícios também que ajudam a soltar isso aqui também, né? Então. Isso é importante, né? Tem os exercícios que são exercícios que para essa liberação, né? Dessa musculatura, né? Desses músculos. Não tem? A laser terapia e a atuação do fisioterapeuta, porque hoje a gente tem a fisioterapia de ATM. Tem um fisioterapeuta especialista em ATM. Então ele vai atuar muito nessa dor, principalmente na dor aguda, né? Quando está em crise. Vamos falar o que é ATM. Articulação temporomandibular. Que articulação é essa? É exatamente aqui onde a gente tem o encaixe da mandíbula com o crânio. Entendi. Então é temporo, que é do osso do temporal, né? Com a mandíbula. Então essa articulação aqui. Então e todos os músculos estão envolvidos, né? Então o fisioterapeuta especializado em ATM, ele vai atuar aliviando a dor, aumentando a abertura de boca, porque isso acontece também, é uma outra consequência de um bruxismo, a limitação da abertura da boca. Às vezes a pessoa tem uma abertura da boca extremamente limitada, o que tem um impacto enorme, né? Até para alimentação, para tudo. Então, é bem interessante essa atuação. A ideia cuide quanto o problema lá na raiz, né? No início, eu acho que é isso. Diagnóstico, quanto mais cedo, antes o diagnóstico, menores serão os danos, né? Então, mais fácil vai ser tratar, né? E evitar a evolução, né? E a gente vê também assim, não vai ser todo dentista que vai detectar isso. Isso aqui é o problema também, não é qualquer profissional. Não, então, até dentro da odontologia existe uma especialidade que é de DTM, que é a disfunção
temporomandibular. Então, existe o especialista em DTM e ele vai atuar em várias disfunções temporomandibulares. O bruxismo tá aí, assim, é uma das coisinhas, tem várias outras coisas. Tem problemas que são realmente articulares, né? Que aí que a gente chama de redução de disco, deslocamento, vários problemas, até na parte de estrutura mesmo, né, do óssea. Então tem muitos problemas e aí esse especialista ele vai cuidar disso. Quando você você faz o diagnóstico e vê que tem uma alteração, um comprometimento da articulação mesmo, aí o interessante é que você envie para um especialista em DTM mesmo, para ele cuidar dessa parte articular. Porque no bruxismo, muitas vezes, a gente tem só o comprometimento da musculatura, né? Essa tensão muscular que gera todas essas dores. Então, a placa, essas orientações para controle de estilo de vida, né? De alteração de estilo de vida, isso tudo vai controlar e vai tratar bem. Agora, quando tem comprometimento da articulação, aí já fica mais complicado, né? Bom detectar, né? Sim. Não tem jeito. Sim. Então, gente, para encerrar aqui, algumas dicas, né, para quem sente dor no maxilar. Então, basicamente a gente até já comentou tudo, sobre isso, mas pra gente resumir, faz um resumo. Né? Para resumir, primeiro é buscar identificar se ele acontece em vigília. Se ele acontecer em vigília, que aí você vai, que como a gente comentou, vai ser mais nos momentos de alta concentração, de estresse ou de força, aí a gente vai se conscientizando dele para poder ter essa consciência. E quando tem essa consciência, a gente reduz o do sono também. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, controle de ansiedade e estresse. Então, buscar uma terapia tanto de relaxamento como mudar estilo de vida mesmo para desacelerar, né? Para reduzir o estresse. Então, yoga, meditação e tal. Isso não quer dizer trabalhar menos, é trabalhar, aliar o trabalho com essa atividade, Exatamente. Né? Dá para fazer, gente, Exatamente. dá para fazer. Não é desculpa, né? Não é desculpa, não, dá para fazer. Então, e aí, além disso, fazer o gerenciamento também das emoções. Aí uma terapia com um psicólogo, né? Tem o TCC, que é uma linha que trabalha bem esse gerenciamento de emoções da ansiedade. Além disso, o que a gente tem mais? A introdução da atividade física, que também vai controlar a ansiedade e estresse. E higiene do sono, qualidade do sono. Basicamente é isso. A atividade física, ela entra em qualquer momento, né? Porque é a base de tudo, né? Sim. É a atividade física. Sim. Tem estudos muito sérios mostrando. Eu não abro mão. Não tem jeito, não né? Tem jeito. Eu te confesso que eu era muito preguiçosa. Nossa, quando mais nova eu era extremamente preguiçosa. Mas hoje eu falo, é inegociável. Não tem jeito. Depois que a gente cria o hábito, fica fácil. Cria o hábito e a maturidade traz a consciência da necessidade, com né? Certeza, com certeza. Não tem jeito. Sânia, acho que você deu uma aula bacana aqui, explicou bastante. Acho que a gente agora, assistindo com calma, revendo, acho que a gente né, quem estiver assistindo, uns pontos importantes para entender sobre esse bruxismo, que é algo que não é tão simples quanto a gente pensa, né? Sim. Não resolve tão simples, tão fácil, mas buscando ajuda, tem tudo. Eu costumo dizer o seguinte: para tudo tem seu remédio. Né? Não tem nada que não seja tratável. Sim. Desde que você identificar e com o profissional certo, né? Exato. Isso que Nossa, nossa, e o bruxismo ele impacta muito na qualidade de vida da pessoa, nossa, né? Porque essas dores todas, tudo isso que ele pode causar, traz um impacto muito grande. Então, controlar isso é fundamental. Nossa, né? Para viver bem aí, sem esses. Então, gente, para buscar bem-estar, é muita coisa envolvida. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Te agradeço aqui. Você falar mais uma coisa? Desculpa. Eu ia dizer que por isso que você disse, tem muita coisa envolvida para buscar bem-estar, né? Por isso que é tão importante iniciativas como essas de vocês para trazer conhecimento, né? Porque, como a gente comentou, o bruxismo mesmo é algo que as pessoas não têm noção de que esse sinal pode ser bruxismo, isso que eu sinto pode ser bruxismo, assim como em outras coisas, né, de outras áreas que estão relacionadas ao bem-estar. Então, quando a gente tem pessoas que têm iniciativas como essas para trazer o conhecimento, isso é muito bom. Eu que agradeço aí o convite de você estar aqui conosco, de estar falando um pouquinho, eu que de agradeço. estar, né, compartilhando, né, com os nossos ouvintes aqui
o que a nossa proposta aí de bem-estar. Tá bom? Muito eu que obrigada, agradeço. Sânia. Uma honra. Tem um Obrigada a presentinho vocês. para você aqui. Que deu o presente da Sânia.